Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula, mais uma videoaula sobre operadores lógicos. Eu sou o Thiago e faço parte do projeto TBM Soluções. Então, essa é a aula de número 9.3. Nós iremos falar sobre operadores lógicos. Os operadores lógicos, nós temos basicamente três. Eles aparecerão tanto em português, mas também pode aparecer em inglês, né? Operador lógico e, ou em inglês and, o operador lógico ou em inglês or, e o operador não, que em inglês not. Então, nós utilizamos esses operadores lógicos principalmente para encadear uma condição, ou seja, na estrutura condicional C, nós utilizamos bastante esse tipo de operador lógico para relacionar um termo a um outro termo. É a mesma lógica das aulas anteriores, relacionar uma variável com uma outra variável, por exemplo, ok? Então, assim, esses operadores, eu vou colocar aqui, vou separar, eles podem ser representados. Isso aqui eu estou colocando uma separação, tá? Pelo símbolo E mesmo, correto? Esse, na verdade, caractere, não símbolo. O ou, ele pode ser representado ou dessa forma ou também, deixa eu ver se eu acho o símbolo aqui, acho que tá aqui, por esse símbolo que a gente chama de pipe. E o not pode ser declarado como não, né? Não. Ou às vezes pode estar descrito da seguinte forma, com esse símbolo aqui, com um til, símbolo til, certo? Então ele pode aparecer, esses operadores lógicos, como e, como ou, como não, porém eles podem aparecer também como esses símbolos aqui, como foram descritos. Eu vou deixar aqui, tá? Deixar comentado para nós nos orientarmos, ok? Então, o que acontece? Eu vou criar duas. Primeiro que o algoritmo ele tem início, e ele tem um fim, correto? E ele também tem variáveis. Então eu vou criar duas variáveis do tipo lógica, tá? A, B serão do tipo lógicos, correto? Então o que eu vou fazer? Quando a gente estuda sobre operadores lógicos, e a gente verifica que existe uma tabela. Eu vou criar essa tabela para vocês. Com o tempo, nós vamos nos familiarizando com essa tabela, né? Porque é a relação de uma variável com outra. Então, eu vou iniciar como? Eu vou iniciar atribuindo valores a variáveis, ou seja, a inicialização desses valores dessas variáveis, ok? Então eu vou pegar a variável A, a variável B e vou inicializá-los como sendo verdadeiro e o B sendo como falso, certo? Bom,
Posteriormente, nós vamos fazer o quê? Vamos testar, na verdade, criar esse operador lógico e ou AND. Mas como nós estamos trabalhando com o Visual G, nós iremos fazer com que a tabelinha do E nós declaramos como o conectivo, né? E mesmo. Então, nós vamos colocar na tela o escreval A e, correto? E A. Então, nós iremos fazer o escreval também da relação de A e B, tá? B. Assim, vou copiar e colar porque copia e cola. No caso da tabelinha, quando nós formos estudar, né, você também vai ter muito contato com essa tabelinha dos conectivos, dos operadores lógicos. Você vai ver que são pro E, pro OU e pro não, são 4 relações, né? De A para A, de A para B, de B, deixa eu tirar aqui, B para A e de B para B, correto? Então, basicamente seria isso. Vamos executar o código. Deixa eu ver aqui. Ah, certo, entendi. Ok. Então, o que acontece? Tem que estar na mesma linha. Vamos executar. Só foi um deslocamento para baixo. Então a gente verifica aqui na tabelinha E, tá? Deixa eu até... Bom, depois eu faço essa alteração de forma didática. Então, na primeira linha aqui da tabela E, A, E, A, verdadeiro, correto? Só explicando, verdadeiro em relação ao quê? Em relação a essa inicialização, né, que eu atribuí valores iniciais a essas variáveis, correto? Onde A é verdadeiro e B é falso. Então, A sendo verdadeiro e A sendo verdadeiro, então o resultado vai ser o quê? Verdadeiro. A sendo verdadeiro e B sendo falso, o resultado será falso. B sendo falso e A sendo verdadeiro, aqui perceba que só inverteu, né? Que é a mesma coisa. Então nós obteremos o resultado como falso. E B sendo falso e B também sendo falso, nós obteremos o resultado de falsidade, né? Então perceba que o operador lógico E, ele tem que ter os dois na condição de verdadeiro, para ser o que? Verdadeiro. Se um for falso, os demais, todo o restante será falso também. Vou deixar escrever. Vou colocar dessa maneira. Tabela do E, certo? Agora nós iremos fazer o que? Para ficar mais didático, nós iremos fazer a tabelinha, por exemplo,
do ou, tá? Do ou, no caso, or, ou or, né? Or. Vamos fazer a mesma coisa, a mesma relação. O que vai mudar aqui é isso aqui, ó. Em vez de e, a gente coloca o. Por que eu tenho maiúsculo aqui? Ok. Então vamos executar. Veja, tabela do ou, ok? Então fizemos a mesma lógica da tabela do e, relacionamos as mesmas variáveis inicializadas como verdadeiro para A e falso para B. Veja que no ou é o contrário do e. Os dois, ou seja, as duas variáveis têm que ser falsa para o resultado como um todo ser falso. Se um for verdadeiro, que é no caso do A, os restantes serão verdadeiros, por mais que tenha um falso. Correto? E nós veremos também um outro operador lógico, que seria o não ou o not. Então nós pegaremos a mesma relação, tá? E faremos a devida modificação, correto? Colocar substituiremos, esquecendo que não pode colocar vírgula, né? No não, e não, ok? Então vamos executar. Deixa eu ver aqui. O not, só que vamos ver se é esse símbolo aqui como foi falado, né? Como foi falado aqui, ó. Às vezes varia de programa para programa. Tá. Vamos ver. Então, pessoal, continuando aqui sobre os operadores lógicos, eu fiz essa relação do não, correto? O não ele é realmente representado pelo símbolo til no Visual G. E o que acontece? Essa relação que eu fiz anteriormente não deu certo, ela não aparece, tá? Então eu fiz uma comparação de uma variável e outra variável, só que eu neguei ela com um não. O não que é representado pelo símbolo do til. Só que nesse programinha aqui do Visual G ele não impede, mas ele não aparece também o resultado. Ele aparece os resultados quando eu faço a relação de um termo comparando uma variável com outra e negando com um outro termo de uma variável e outra variável. Então eu vou executar F9, ó, tabela do não, tá? Essa aqui, tabelinha do não. Então, quando eu relaciono um termo com outro termo, onde o segundo termo é negado, aparece, ó, certo?
O que acontece? Se esse termo ele é verdadeiro, com o não na frente, o não ele transforma em falso, tá? Ele transforma em falso esse termo. Tudo que tem a negação na frente, por exemplo, se é falso, ele vira verdadeiro. E se ele é verdadeiro, o não ele transforma em falso, tá? Então aqui nós temos 4 relações, tá? De um termo com o outro. E aparecem as 4 relações. Porém, veja que essa relação aqui de uma variável com a outra, uma relação simples, ela não aparece. Ela não interfere, né, não implica em problemas, porém ela não aparece no programa. Então, assim, esses são os operadores lógicos, onde nós declaramos a variável como tipo lógica, inicializamos como verdadeiro ou falso e fizemos a relação de uma variável A com ou a mesma variável ou de variáveis diferentes. E fizemos essa relação, onde nós fizemos a tabelinha do E, a tabelinha do OU e a tabelinha do não, correto? Além disso, se nós quisermos pegar esse valor, deixa eu até tirar daqui esse daqui não interfere em nada, então se a gente quiser pegar e jogar em uma variável, armazenar em uma variável, nós podemos, tá? Por exemplo, eu pego aqui na variável, vou na variável e crio mais uma variável de resultado, tá? Vou chamar essa variável de resultado. Então o que eu quero? Eu quero fazer o seguinte, que essa variável resultado ela receba, sei lá, uma relação de A e A. Vou colocar em minúsculo, né? A e A. E quero que faça também em relação a outra variável, exemplo. Entendeu? Então nós temos o seguinte, vamos colocar ela em uma variável maior, ou numa variável não, desculpa, um colchete maior, aspas maior, quer dizer colchete, né? E aí a gente vai fazer o que? Vai escrever o que? O resultado, tá? Então vamos executar. Ó, verifique. Deixa eu colocar para ficar melhor visualmente. Deixa eu ver. Resultado da variável A e armazenamento. Tá, ok? Beleza. Vírgula. E aí a variável. Ok? Vai ficar melhor. Aqui, ó. Resultado da variável de armazenamento. Ou seja, essa expressão aqui, ó, que eu criei, ela deu como resultado verdadeiro. Então, nós podemos criar uma variável, como nós fizemos aqui, para armazenar toda uma expressão e jogar na tela para o usuário, ok? Com o tempo
e vendo as tabelinhas e testando o programa, nós vamos nos acostumando. Espero que você tenha gostado da aula e nesse caso nós encerramos os operadores como um todo, né? Aritmético, lógico e relacionais. Então, na próxima videoaula eu abordarei o assunto sobre as condicionais. Obrigado por ter assistido e bons estudos.